CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a prece e dar continuidade aos estudos da manhã de hoje. É o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Transmissão da riqueza. É uma pergunta que Kardec faz e a resposta de São Luís. O princípio, segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Resposta: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-lo. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então, não somos donos de nada, somos apenas usufrutuários. E se Deus quiser que a gente fique, com a riqueza a gente fica. Se Deus não quiser, Ele tira. Então aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. Rogamos ao nosso Chico, como chamávamos carinhosamente, que ele nos inspire com a obra que escreveu, junto ao nosso irmão André Luiz, para que possamos transmitir os seus ensinamentos, prezados e queridos irmãos, para todas as partes do mundo que nos ouve neste momento. Que seja então, em nome desses espíritos amigos que em nome de Jesus os invocamos. Que seja em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do nosso irmão altivo e da coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, que pedimos a devida permissão, em nome do amor que vibra em nossa casa de amor, o CEAP, em nome do nosso amor Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos então os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Estamos no capítulo 5, que tem como título Irmão Gotuso. E quem foi o irmão Gotuso? Irmão Gotuso foi um espírito que foi católico, era médico, desencarnou, queria os direitos que ele imaginava ter, que o padre prometeu, por isso perambulou em regiões inferiores durante muito tempo, até que, acordando para a realidade da vida espiritual, ele se torna um grande trabalhador que atua aqui na crosta terrestre, em plena região umbralina, né? A crosta terrestre. E ele vem narrando a sua história. Ele vem narrando a sua história para o André Luiz, que se simpatizou muito com ele, se afinizou com ele, por serem médicos ambos, né?
Ambos. Então isso aí já é uma ligação que teve esses dois espíritos. E ele vem narrando a sua história logo no início desse capítulo. Ele falou da realidade do mundo espiritual, dos espíritos que desencarnam, mas que na verdade morrem, mas não desencarnam, vivem como se estivessem vivendo a vida material, e narrou toda a dor, toda a dificuldade que essas almas têm. Ele no início buscou a igreja, né, e não conseguiu ali o conforto espiritual que ele esperava. Então vamos lá. Ele narrou aqui uma história, narrou a história dele, ó. E enxugou as lágrimas, como está aqui. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. São quase 10 anos são decorridos e a minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Nós falamos muito do que a mágoa faz no mundo espiritual. Relembramos aqui as palavras do espírito Inácio Bittencourt, através do irmão Altivo, quando estudávamos para o encontro de medicina espiritual, que ele disse o que a mágoa fazia no mundo espiritual, o estrago que ela fazia. E nós, semana passada, falamos muito bem disso. Mas vamos retornar aqui. Vocês me perdoem, mas eu preciso retornar para a gente se situar, tá? Eu vou retornar à página anterior e vou na página do meu livro, a 72. Vou retornar, deixa eu ver aqui, um parágrafo na página anterior. É um parágrafo grande, quando ele diz assim, ó: retomando a mim, acharam? Encontrou, Elaine? Encontrou, Conceição? Retornando, encontrou, Carlos? Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência. Então ele ficou semi-inconsciente no mundo espiritual. Voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília, eu vou falar dessa questão familiar, né? Quando a esposa dele casou com um primo dele invejoso. Aí, daí está a sua mágoa. Agora eu me lembrei. Mas vamos ler toda a história. Marília e os 2 filhos, então rapazes, de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo entre clientela abastada, conferira-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor como a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Olha que nós lemos aqui a riqueza, né? Nós lemos aqui a transmissão da riqueza. A gente pode transmitir a riqueza. Foi isso a leitura do Evangelho? Perguntou a São Luís, o Kardec fez a pergunta, se era lícito deixar riqueza para os
familiares. E ele disse que sim, era lícito deixar riqueza para os familiares. Que se essa riqueza não chegasse, se não tivesse que ficar com os nossos familiares, Deus a tiraria. Não foi isso que a gente leu aqui no Evangelho? Muito bem. Então ele vai dizer sobre isso, exatamente sobre isso. Vamos ver que o parente lá que casou com a mulher dele dilapidou os bens. Interessante, né? O Evangelho casando aqui com a narração do nosso irmão. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas, inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixar-lhe quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentame, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Então, assim que ele pôde se desvencilhar das trevas, a primeira coisa que ele queria era encontrar a esposa e os filhos, a família. Olha como nós somos ligados, tanto como encarnado ou desencarnado. O amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Já disse muitas vezes, e digo aqui para quem quiser ouvir, que o move das minhas ações é o meu amor pela minha esposa. Claro que o trabalho é do Cristo, sabemos disso. Mas eu estou muito terra a terra. E é por ela, e dedico a ela o trabalho, para que um dia juntos a gente possa chegar aos pés de Jesus e depositar essas pequenas dádivas, que não é mais do que obrigação nossa, por sermos espíritos ainda muito inferiorizados. E o sentimento dela é o mesmo do outro lado da vida, não mudou. Não é porque deixou o corpo físico que não tem saudade, que não tem amor. Continua. Não é porque eu mudei de camisa, eu estou com uma camisa goiaba. Aliás, ganhei um elogio. Que camisa bonita. Estou com uma camisa goiaba agora, cor goiaba. Que eu mudei. Ontem eu estava usando que camisa que eu usava ontem. Eu nem me lembro, eu falei aqui. Era uma camisa azul, não é? Uma camisa azul quase para verde, é isso aí, me lembrei. Não é porque eu troquei de roupa ontem que eu mudei de personalidade. Personalidade a gente sempre teve, né? Não muda. Que eu mudei o caráter. Não é a roupa. Não é a roupa. Não é porque a gente muda a roupa física que a gente muda, que esquece tudo. Deixou apenas o corpo físico.
Como não é porque mudou de roupa física, essa roupa, camisa, que eu mudei. E não é porque a pessoa muda de lado, tirando o corpo físico, que ela deixa de amar, deixa de pensar, deixa de sentir. Olha o sofrimento do nosso irmão. E ele continua aqui dizendo: a situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, sempre tem um primo, gente boa, né? Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa, a título de proteger-me os interesses, e desposou-me a companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Olha aí. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escuta-me, disse-lhe por fim. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei: por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Pareceu-me a sinceridade, percebeu-me a sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável,
em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. É lá em Missionários da Luz, quando ele narra a reencarnação de Segismundo. Vamos dar uma paradinha aqui. Agora imaginem vocês desencarnado e ver a pessoa amada se envolvendo com outra pessoa, e não é uma pessoa de boa índole, uma pessoa maldosa, invejosa, dilapida todo o patrimônio que você deixou. Sua esposa tão querida, ela sofre por isso, os filhos também, e ele é alguém que o invejava quando estava encarnado, e é um mau caráter. Foi isso que ele passou. Agora vocês vejam, 10 anos se passaram e a mágoa continua. Ele está magoado. Ele está sentido. Que falta faz, né? Que falta faz junto de nós aquele ou aquela que amamos, e quanta dor causa a falta do perdão, do entendimento. Quando o André Luiz lembra ele a reencarnação de Segismundo, é porque o Segismundo devia a Raquel e ao... Como é que era o nome do esposo da Raquel? Adelino. Ele tinha matado Adelino por causa da Raquel. Depois vem como filho de Adelino e Raquel. E o André Luiz narra a história para ele. Olha, isso daí faz parte. É o processo. É o processo do desenvolvimento da alma humana. Mas vocês vejam como Gotuso, que é um trabalhador do bem, como Gotuso é humano. Humano. E não é porque a esposa casou com outro que deixou de amar o marido. Ela não esqueceu o marido. Mas imagine uma moça, para mim é moça, né? 36 anos. A minha filha já tem 39. Menina. Com 2 filhos, sozinho, em tempos atrás, precisa de uma segurança. Só que o pretendente não era uma alma elevada. E mais uma vez, ratificando, nós lemos o capítulo 16, não foi o capítulo 16, item, eu não me lembro o item, foi o capítulo 16, deixa eu ver o item aqui, a pergunta que ele fez a São Luís, acho que é lá atrás. É o item 15 que nós lemos. Transmissão da riqueza. E o Gotuso tinha uma vida boa, equilibrada. Não é isso que ele falou? Ele trabalhou para pessoas abastadas, abastada, que fala, né? Abastada. E tinha muito dinheiro, pronto. Então ele conseguiu juntar um patrimônio muito
bom, para deixar a família bem. Vamos aqui de novo ao Evangelho. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de Deus, da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Prestar atenção na pergunta? Vamos entender o Evangelho. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza que Deus lhe permite desfrutar durante a vida. Então, se eu sou rico, eu sou apenas o depositário daquilo que Deus deixou comigo. Não sou o dono. Eu sou o usufrutuário. Eu uso. Tanto que ele deixou. Ele morreu, deixou a riqueza para lá. Ele levou a riqueza dele? Não. Ficou na terra. Agora, ele podia transmitir aos filhos? Essa é a pergunta. Pode transmiti-los aos seus descendentes? Aí ele responde: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. Deus quis que os filhos dele e a mulher dele desfrutassem da riqueza? Não. Olha como as coisas mudam. O primo devorou tudo. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então a riqueza é um empréstimo de Deus. Eu tenho a minha casa. Não, eu uso a casa que eu estou, ela não é minha, mas eu tenho uma escritura, é minha. Quando você morrer, a casa vai ficar ali. E se Deus não quiser que fique com seus filhos vão pegar, vão vender, vão torrar o dinheiro, vão ficar sem dinheiro e sem casa. Porque eu não sou dono, nós não somos donos de nada. E agora, a dor do gotuso não é nem pela riqueza. A dor do gotuso é o que fizeram, né? O mal, como está no capítulo 5, o mal não está no ato em si. Como ele coloca lá, o fogão sem lume, né? Aquela que inveja, a púrpura que o outro veste, não é isso. O mal, a dor, isso aí é um mal, mas o mal maior está na consequência do ato, nas consequências desse ato. Se Deus achar que a gente não deva ficar com nada, nós não vamos ficar. É a nossa prova, é a nossa expiação. Como a doutrina espírita vira o ângulo da vida para que a gente tenha uma visão diferente, não é? Vamos continuar aqui com o nosso irmão narrando a sua aflição. Onde é que eu parei? Está aqui. Olhando-me significativamente, tornou. Sim, ele falou: você conhece um caso de reencarnação? Perguntou André Luiz para ele. Então ele retorna significativa para André Luiz e responde: sim. Você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor
da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. É o caso lá do Segismundo. Muitas pessoas auxiliaram o Segismundo, não é? Muitas pessoas auxiliaram o Segismundo. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. Há verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Mas aqui as condições são diferentes. Então, quando André Luiz, para mudar de assunto lá, o assunto doloroso do irmão Gotuso, estava falando da família, do primo que dilapidou seus bens, Gotuso sim, conhecia o caso, ou falou para o André Luiz narrou que sabia, né, do caso de Segismundo, aí ele foi e disse para ele, ó, tudo bem, esse aí é uma maneira, é um modo de reencarnar de um espírito que teve o auxílio de muita gente, o outro aceitou o perdão, foi todo um trabalho de ordem superior. Mas aqui onde eu estou, as reencarnações são muito difíceis. Tem espíritos que têm que reencarnar em situações dolorosíssimas, em que eles ficam apiedados, né? Ele disse isso aqui. A gente vê aqui no trabalho do Memórias de um Suicida, quando conversamos com eles e a gente faz com que ele volte, alguns volte à mente no passado, para que ele se veja como espírito imortal, o espírito diz assim, eu pergunto sempre, né, a gente pergunta, de onde você veio? Quem é você? Você lembra? Eu vim de uma região escura. Eu saí de um lugar muito triste e nasci. Então, muitos espíritos saem direto de região umbralina para reencarnar, para a reencarnação. Não teve um estágio numa colônia como o nosso lar ou uma outra colônia qualquer. Eles saem de uma situação para outra, diretamente. Alguma pergunta até aqui? O que é um trabalho reencarnacionista? Reencarnacionista é trabalhos de reencarnação. São espíritos que trabalham com a reencarnação. Tanto que eles ali estão se mobilizando para isso. A gente não está estudando Memória de um Suicida, aí não veio à Terra o irmão Teócrito com o Roberto de Canalejas e o Carlos de Canalejas buscar uma família para que aqueles dois espíritos que vieram do manicômio
reencarnarem, lembra? Aquilo é um trabalho reencarnacionista. Eles estavam trabalhando para ajudar aqueles dois espíritos. Entendeu, Irineia? Somos reencarnacionistas porque acreditamos na reencarnação. Não necessariamente. Não. É da lei. É da lei que você vai morrer. Se você vai morrer e vai lá para o mundo elevado, se você vai lá para o mundo inferiorizado, o que vai acontecer com você é consequência do que você fez, mas é da lei. Como é da lei reencarnar. Nasce porque tem que nascer. E um planejamento. Então a lei já diz que você precisa reencarnar. Não precisa de permissão superior nenhuma. As trevas programam reencarnação. Sabia? Nós vamos ver lá, estudando, quando a gente estudar a obra que dá mais na frente, que fala do Gregório. Como é que é o nome, Conceição? A obra que fala do Gregório. Libertação. Quando a gente estudar libertação, eu sei a obra todinha, mas eu nunca lembro esse nome desse livro. Libertação. Vocês vão ver ali o preparo que as trevas fazem para reencarnar no espírito. Você vai ver no livro, daqui a 2 obras, Entre a Terra e o Céu, a reencarnação de Júlio. E o André Luiz pergunta lá, né, se pela reencarnação dele, se eles não tivessem ali, o que aconteceria? O espírito disse, a gente está fazendo tudo isso porque é para estudo e instrução. Ele reencarnaria por força Não, ele não é biologia, não, a própria... da lei. Se um cachorro cruza com uma cachorra, vai dar cachorrinho se ela tiver no cio. O automatismo, mas ainda tem um outro nome. O automatismo embriológico. O automatismo. E não teria nenhuma programação para o Júlio. Por isso que reencarnação é para você compreender e entender. Não é para você acreditar e você achar que tudo é igual a reencarnação de Segismundo. Que não é. Entenderam? Então vamos lá. Vou continuar aqui mais um pedacinho. Onde é que eu parei? Almas grosseiras e endividadas, Carlos. A tua pergunta, a tua resposta aqui, ó. Não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem, indefinidamente, e de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Mas tem casos que reencaram, o cara está em cima do muro, o espírito está em cima do muro, o casal está ali embaixo, teve a relação, o espírito pode mergulhar ali, sem preparo nenhum. Quantos espíritos nascem, quantas mulheres grávidas ali debaixo da ponte ali, onde se utiliza o crack, a maconha, as drogas.
e renasce, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui, continuar com a nossa história aqui para a gente não desviar aqui o tema. Um outro caso, né? Então vamos lá. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis e abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da experiência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Olha aí, uma reencarnação inferior, de espíritos inferiores. Eles ficam ali no psiquismo dele. Ficam. Até que consegue retornar. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida: repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas. Ele contou a história de Segismundo. O Gotuso está contando a história dele, porque ele trabalha ali, na região umbralina, preparando reencarnações. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com os instrutores mais sábios. Eu acho que é melhor a gente deixar isso para a semana que vem, tá? Semana que vem a gente continua aqui, porque falta pouco, mas como a minha cabeça está um pouco cansada, eu estou deixando passar algumas coisas aqui. E semana que vem a gente vai voltar onde a gente parou hoje. Não a gente parou. Vamos começar aqui, ó. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Vamos começar daqui semana que vem? Tá bom? A gente retorna em todo esses 2 parágrafos assim, com calma, para a gente terminar esse capítulo. Alguma pergunta? Então vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela noite de estudos. Muito obrigado aos nossos irmãos André Luiz e Francisco Cândido Xavier pela inspiração. Muito obrigado ao Altivo. A nossa gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis. Em nome desses irmãos queridos, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja.